Então, sem dúvida alguma, essa atitude de Napoleão Bonaparte em 1806 vai ter uma relação extremamente significativa com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra tinha uma série de relações estabelecidas com quem? Portugal. Havia uma relação de dependência dos portugueses em relação aos ingleses. E aí, Dom João VI, naquele momento, ficou em cima do muro. O que eu vou fazer? Eu encaro o exército francês? Fora de cogitação. Não tinha essa possibilidade. O exército português não tinha a mínima condição de encarar os franceses. O que eu faço? Eu fico aqui e pago para ver? Eu tento enfrentar, eu fujo. O que eu faço? Eu corto as relações econômicas com os ingleses? Dom João VI ficou em dúvida e aí, depois de uma convenção secreta, uma reunião com os ingleses, decidiu que a melhor atitude seria a fuga para o Brasil, com apoio da Inglaterra. Essa marinha inglesa, extremamente forte, foi fundamental nesse trajeto de Portugal para o Brasil, escoltando essa família real. E é interessante a gente notar, né, esse termo, família real, corte portuguesa. Você talvez se pergunte, por que em algum lugar está escrito corte portuguesa, em outros eu já vi nos livros mais antigos, principalmente, família real. Por que isso? Porque a gente vai perceber que foi muito mais que uma família que veio para cá em 1808. A gente vai falar de um número que chega ali entre 5 mil e 12 mil pessoas que vieram de Portugal para o Brasil no ano de 1808. Comecinho de 1808, janeiro de 1808, o que eles fizeram? Logo no comecinho, desembarcaram em Salvador, tranquilo, Bahia, tranquilidade, calmaria. Chegaram em Salvador e logo trataram de recompensar aquele esforço que os ingleses tinham empreendido nessa missão da fuga da corte portuguesa para o Brasil. Com o quê? A abertura dos portos às nações amigas. Cara, olha pra cá, o que significa isso? Abertura dos portos? Sim, quem é nação amiga? Os ingleses, é claro. A Inglaterra era a principal parceira naquele momento de Dom João VI, a principal parceira de Portugal. E aí, cara, eu quero que você entenda o seguinte, o impacto dessa medida. A abertura dos portos às nações amigas significa na prática o seguinte, a partir daquele momento, os ingleses poderiam comercializar direto aqui com os brasileiros. Não precisava mais esperar o produto sair do Brasil e ir para Portugal para que os ingleses comprassem dos portugueses. Agora, a relação pode ser direta entre ingleses e brasileiros. Isso é bom para quem? Para a Inglaterra. É bom para os brasileiros? Sem dúvida alguma. E para os portugueses? Sem dúvida alguma, não é nada bom. A gente vai falar depois um pouquinho do impacto dessa medida, que na prática significava o seguinte, o pacto colonial acabava. Por quê? O que era estabelecido pelo Pacto Colonial? Você já viu, você já falou sobre isso, você já viu essa aula. O Pacto Colonial estabelecia a obrigatoriedade de um produto sair aqui da colônia e ir direto para sua metrópole. Brasil, Portugal, obrigatório? Obrigatório. Agora, eu estou falando para você que os ingleses podem vir direto para cá, agora não tem mais essa obrigatoriedade. Na prática, o Pacto Colonial estava extinto. E aí isso significa o seguinte, que aquelas políticas mercantilistas típicas dos estados modernos europeus, de controle, de limitação do comércio, elas estavam se enfraquecendo cada vez mais. E você tinha uma lógica um pouco mais liberal nessa relação econômica entre as colônias ou os países aqui do Novo Mundo, simbolizado pelo Brasil naquele momento, e os países europeus. E aí, quando a corte portuguesa chega aqui, sai de Salvador, vem para o Rio de Janeiro, capital da colônia, e o Rio de Janeiro naquele momento não era nada bom. Pelo contrário, era uma cidade extremamente suja, extremamente porca mesmo. As vielas, né, a organização, a infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro era extremamente deprimente para a época. E receber alguém da importância de Dom João VI naquele momento não seria um cenário nada favorável. Então a gente vai perceber que várias reformas urbanas foram implementadas na tentativa de de maquiar os problemas locais, para que Dom João VI chegasse aqui e, de certa forma, se sentisse mais à vontade. Mesmo Dom João VI não sendo um cara, digamos assim, muito adepto de limpeza. Pelo contrário, a historiografia mostra que ele era muito difícil de ser um cara que tomava banho com frequência, por exemplo. Você tem estudos que mostram que Dom João VI, não sei se é verdade,
né? Tem muita lenda aí, tem muito disse-me-disse. O Dom João VI só tomou um banho ao longo da sua vida. Um banho completo, ele só tomava banho de gato. Um banho, velho. Um banho por recomendações médicas. Mas isso pode ser história. Voltando aqui para o Rio de Janeiro, aquela cidade extremamente mal encarada, extremamente suja, não era cidade para receber alguém da importância da corte portuguesa. Então, por isso que várias reformas urbanas foram implementadas nesse sentido. E a Inglaterra? A Inglaterra está ali esperando mais recompensa. A abertura dos portos foi importante? Pô, sem dúvida. Mas tinha mais? Poderia ter mais? Muito mais. E aí os portugueses trataram de 2 anos depois recompensar essa ajuda dos ingleses. Como? Assinando alguns tratados importantes. Você fala assim, pô, tratados, por quê? Tratados para beneficiar economicamente os ingleses. 2 tratados chamam a atenção. O Tratado de Paz e Amizade, mas principalmente eu quero que você tenha uma concentração especial no Tratado de Comércio e Navegação. Isso estabelecia uma série de benefícios, vantagens e privilégios que os ingleses teriam na relação comercial com o Brasil. Como é que isso era feito? Muito simples. Entenda o seguinte, como que os portugueses foram ficando cada vez mais injuriados com essas atitudes de Dom João VI. Porque, a partir daquele momento, as nações que comercializassem com o Brasil, diretamente com o Brasil, que fossem aliadas, mas que não fossem os ingleses, elas teriam uma tributação nas suas embarcações e nos seus produtos de 24%. Já os portugueses deveriam pagar uma taxa de 16% e os ingleses teriam preferência. Teriam que pagar apenas uma taxa de 15%, ou seja, na prática, para o brasileiro, era muito mais vantajoso comprar do inglês do que do próprio português de Portugal. Veja bem, é claro que isso não vai agradar os portugueses. A gente vai perceber o crescimento de uma insatisfação, tá, desses portugueses que vivem em Portugal, que antes, na época do Pacto Colonial, tinha um monopólio na relação comercial com os brasileiros e agora tem que encarar uma concorrência quase desleal, uma concorrência extremamente potente, extremamente importante dos ingleses. Beleza, galera? A gente vai perceber que isso vai desembarcar lá na frente em algo que vai simbolizar uma revolta dos portugueses contra essas determinações de Portugal, que foi a Revolução Constitucionalista do Porto em 1820. Só que isso é papo para outra aula. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado muito, espero que tenha sido produtiva. Beleza? Não esqueça de curtir aí, de seguir nossas redes sociais, as redes sociais da Audi. Beleza? Estamos aqui com você para contribuir com o seu aprendizado, com o seu conhecimento e nunca esqueça que você tem que ousar para transformar o mundo através da educação. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto.